Os Cânticos dos Degraus, por Stephen Kang. Capítulo 15. Ministrando ao Senhor nas horas da noite. Salmo 134. Eis aqui bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Chegamos agora ao último cântico dos degraus. Certa vez, Martinho Lutero fez a seguinte observação sobre esse salmo. Considero este salmo como uma conclusão daquelas coisas sobre as quais falamos anteriormente. Creio que isso é verdade. Ao longo de nosso estudo, vimos que essa série de 15 cânticos iniciou com uma alma que, pertencendo a Deus, começou a desejar intensamente por Ele. Ela deseja habitar no templo de Deus, para que seja livre dos grilhões do mundo e possa buscar o Senhor de coração puro, passo a passo, degrau por degrau. Ela tem feito sua subida. Para alcançar seu alvo, a alma que está em ascensão precisa galgar inúmeros níveis, cada um deles indispensáveis e cruciais. Sendo liberta do laço deste mundo, ela é limpa do pecado. Sendo exposta à luz de Deus, ela reconhece que não há nada bom em si própria. Reconhece que ela está na carne e então aceita o tratamento da cruz. Sendo iluminada por Deus, ela recebe revelação do eterno propósito de Deus. Tendo o coração e alma quebrantados, ela está apta a fundir-se em uma união mais profunda com o Deus a quem ela ama. E assim, finalmente, ela começa a viver a vida do corpo mencionada no Salmo 133. Podemos dessa forma dizer que esses cânticos dos degraus podem representar de forma sequencial a ascensão do cristão até Deus. Esses cânticos iniciam com um anseio por paz e têm seu final numa união com o Deus da paz. Iniciam em Meseque e nas tendas de Quedar, mas terminam em Jerusalém e seu templo. Seu começo foi uma oração, seu final é louvor. Vamos agora examinar este último cântico dos degraus, o Salmo 134. No cântico anterior nos foi apresentada a unidade do corpo, mas o que o salmista nos deseja comunicar com este último salmo são os ministros no corpo. Nós os observaremos ministrando ao Senhor até o romper do dia. Eles estão ativamente ocupados servindo a Deus e aos homens, enquanto esperam a volta do Senhor. Eles servem no espírito do arrebatamento, e eles serão os primeiros a ver a aurora, pois estão acordados vigiando. Nós já sabemos que o povo de Israel reunia-se 3 vezes ao ano para oração, adoração e sacrifícios no templo de Deus. Assim, alguns estudiosos da Bíblia dizem que o Salmo 134, na verdade, se constitui na última canção entoada pelos peregrinos, quando finalmente subiam ao templo. Peregrinos haviam vindo de longe, geralmente chegando a Jerusalém no horário do sacrifício vespertino. E assim, eles se dirigiam aos sacerdotes que serviam no templo, os quais, por sua vez, respondiam às suas saudações com bênçãos. Outros estudiosos afirmam, no entanto, que esse cântico era usado quando os peregrinos iniciavam sua jornada de retorno ao lar, depois de ter estado em Jerusalém por algum tempo. Quando estavam partindo, seus corações ainda permaneciam em Jerusalém. Como gostariam de poder habitar lá para sempre, para que sempre pudessem habitar na casa de Deus e adorá-lo. Isso, no entanto, não lhes era possível. Eles precisavam retornar, contudo não desejavam partir pela manhã. Eles provavelmente permaneciam no templo até que o sacrifício vespertino fosse oferecido. No momento de sua partida, o céu já escurecera, a porta do templo já estava fechada, as lâmpadas nessa hora estavam acesas e os guardas haviam assumido seus postos sobre os muros do templo. Lentamente, os peregrinos desciam as colinas de Jerusalém para a jornada de volta às suas casas.
quão relutantes de partir eles estavam. Assim, sem dúvida, vez por outra, eles olhavam para trás. Depois de haver iniciado sua caminhada, eles podiam olhar para trás e para cima. Eles observavam a cena noturna de Jerusalém, com os guardas do templo de pé em seus postos, sob a luz das lâmpadas. E ao ver essa cena, não podiam deixar de exclamar: Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O que eles queriam dizer com isso era o seguinte: agora estamos partindo. Não podemos ficar na casa de Deus. Assim confiamos a vocês a ministração ao Senhor. Que vocês todos ministrem bem. Vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor durante a noite, bendizei ao Senhor. Eles amorosamente exortavam os guardas a serem fiéis em suas tarefas, desejando que eles próprios pudessem cumprir esse trabalho. Como eles não podiam permanecer para sempre no templo, delegavam aos que podiam ali permanecer a tarefa e o privilégio de servir ao Senhor durante as noites. Como esse povo de Israel amava a Deus e a sua casa. Como desejavam que esses servos do Senhor não vigiassem só aparentemente. Queriam que eles, por um lado, cumprissem as suas tarefas, mas, por outro, dessem graças e louvor de coração. Sabemos que a palavra bendizer no original significa feliz. Vocês que são servos do Senhor precisam fazê-lo feliz. Precisam satisfazer o coração de Deus. Deveriam não apenas cumprir suas obrigações, mas devem amar a seu Deus no mais profundo de seus corações. Ali vocês devem orar, adorar e abençoar, para que o Senhor fique satisfeito e seja glorificado. À medida que aqueles israelitas que partiam exortavam os servos do Senhor e amavelmente os recomendavam ao trabalho, os servos do templo, por sua vez, respondiam lá de cima em alta voz: De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Como que a dizer: vocês agora estão retornando para casa. Que o Deus que criou o céu e a terra os abençoe de Sião. Que a autoridade, a glória e a bênção do Senhor seja com vocês. Que vocês levem de volta tudo isso com vocês. Esses servos do Senhor abençoam os peregrinos com a bênção do Senhor de Sião. Sua bênção é a bênção daqueles que exercem um ofício, ou seja, nela há o poder e a realidade da bênção. Isso é ministério sacerdotal, servir a Deus e servir ao homem. Somente aqueles que servem ao Senhor com fidelidade no coração podem levar as bênçãos de Sião a outros. Sua comunhão com o Senhor leva a outros a autoridade, a glória e a bênção de Deus. Quão gloriosa e maravilhosa é esta cena! Que conclusão apropriada! Seja qual for a ocasião, se os peregrinos haviam chegado a seu destino, ou se, como é mais provável, os peregrinos satisfizeram seu desejo. Seja como for, esse salmo celebra uma feliz conclusão. Eles vieram às festas, subindo resolutamente até a cidade de Deus. Agora, ao retornar, a graça de Deus os acompanha aos seus lares. Este, portanto, é o contexto ao qual este último cântico dos degraus se refere. Hoje, nossa situação é diferente daquela dos israelitas. Eles não podiam permanecer por muito tempo em Jerusalém, nem habitar na casa de Deus. Deviam retornar para onde habitavam, pois tinham outras responsabilidades os aguardando. Sua ida às festas era ocasional. Assim, eles delegavam o serviço do Senhor aos sacerdotes e aos levitas que serviam constantemente. Embora seus corações estivessem cheios de desejo por permanecer, eles tinham de retornar para casa. Mas hoje somos todos servos do Senhor, não é mesmo? Pois a Bíblia nos diz que todo o que crê no Senhor, cada um de nós é um sacerdote. Todos nós habitamos em Jerusalém, na casa de Deus.
É claro que não no sentido material e físico. Nós que pertencemos a Deus o adoramos juntos na igreja, como nossos irmãos e irmãs. Não precisamos sair da casa de Deus, pois Deus está em nosso meio. O próprio Deus é nossa casa. Outros podem vir para uma visita e então voltar para suas casas, mas nós estamos aqui permanentemente, pois o Senhor é nossa casa, a igreja é nosso lar. Nós somos como Maria Madalena. No dia da ressurreição do Senhor Jesus, ela foi ao túmulo, mas não encontrou o corpo de Jesus. Maria supôs que alguém o tivesse roubado. Pedro e João também foram e olharam dentro do túmulo, mas, como não puderam encontrar o corpo de Jesus, retornaram às suas casas. Maria, no entanto, ficou chorando do lado de fora da sepultura. Outros podiam ir para casa sem o Senhor, mas ela não, pois o Senhor era a sua casa. Sem o Senhor, ela ficara sem lar. Seu lar não era uma casa, mas o Senhor a quem ela amava. Amados, nosso Senhor é nossa casa. A igreja de Deus é nosso lugar de habitação. Se não temos o Senhor, ficamos sem lar. Se não temos a igreja, ou seja, se não temos comunhão, para onde poderemos ir? Graças a Deus, isso nunca precisou ocorrer, pois o Senhor está em nós e nós estamos nele. Nada nos pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeçamos também a Deus, porque estamos entre os irmãos e os irmãos estão entre nós. Somos uma grande família que não pode ser destruída. Fisicamente falando, juntamo-nos por um breve período de tempo. Pouco depois, precisamos retornar às nossas moradias. Também temos outras coisas a fazer. Alguns de nós estudam, outros trabalham, outros se ocupam com a casa. Mas, graças a Deus, espiritualmente falando, estamos no Senhor e o Senhor está em nós. Nunca esqueceremos a presença um do outro. Além disso, somos membros uns dos outros na igreja. Pertencemos à mesma família e nunca seremos separados. Assim como não podemos ser separados de nosso Senhor, também não devemos abandonar a casa de Deus. Nossa situação atual ultrapassa em muito a dos israelitas. Em nossos dias, todos os irmãos e irmãs são servos do Senhor. Todos ministram a Deus. Seja qual for nossa profissão neste mundo terreno, nós vivemos sobre a terra unicamente para o Senhor, a serviço de seu propósito. Nossas ocupações terrenas são unicamente para manter nossa existência, de forma que possamos melhor servir a Deus. Nós todos somos servos de Deus e habitamos em sua casa, que é a igreja. Espiritualmente falando, estamos no anoitecer, temos as horas da noite diante de nós. Por que digo isso? Porque nosso Senhor Jesus, que é o sol da justiça, não está aqui. Assim como o dia não está mais aqui, mas transforma-se em noite quando o sol se põe. Mas glória a Deus, sua palavra nos diz que vai alta noite e vem chegando o dia. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Como Romanos capítulo 13, versículo 12 e Hebreus capítulo 10, verso 37 nos dizem. Apenas por mais esse breve tempo vigiaremos durante a noite na casa de Deus. Estamos a postos, vigiamos, servimos e testificamos para a glória de Deus. Através da prosperidade e da adversidade, através da luz do sol e da escuridão, permanecemos na casa, servindo ao Senhor. No entanto, como todos sabemos, não é fácil vigiar à noite. É um período de provas, especialmente tarde da noite, quando os vigias podem, às vezes, adormecer. As pessoas desejavam voltar para casa e dormir, mas os fiéis do Senhor assumirão seus postos na casa de Deus e o servirão. Irão aceitar a longa vigília da noite. Eles guardarão os interesses do Senhor, levantarão as mãos em oração e louvor, ministrarão para o prazer e satisfação do Senhor e levarão a bênção do Senhor a seu povo.
Vamos, portanto, vigiar e orar. Cada um de nós precisa fazer sua parte. Precisamos adorar e servir a nosso Deus na igreja, pois todos nós somos servos de Deus. Que nosso culto não seja apenas na aparência exterior. Note que um servo do Senhor pode cumprir sua tarefa apenas de forma legal. Pode ser um guarda ou um vigia fiel em cumprir sua tarefa, mas seu coração pode não estar no Senhor. Como é fácil para um servo estar ocupado com seu trabalho, ou mesmo permitir que a ministração ocupe tanto de sua alma que o Senhor é empurrado para fora de seu coração. Será simplesmente um louvor exterior, sem a realidade de uma ministração espiritual. Ele pode fazer bem seu trabalho, pode cumprir suas tarefas corretamente, mas o Senhor não está sendo satisfeito. O Senhor requer de seus servos mais que a exatidão do serviço. Ele pede um coração que o ama. A lição da carta à igreja de Éfeso, que lê-se em Apocalipse capítulo 2, é essa necessidade absoluta do primeiro amor. É isso que, de acordo com a exortação do salmista peregrino nesse cântico, os servos de Deus devem possuir. A palavra que permeia todo esse salmo é bendizei. O peregrino exorta os servos de Deus a bendizer o Senhor. Façam o Senhor feliz. Isso nos revela o fato que seu próprio coração está cheio deste verdadeiro desejo de bendizer o Senhor, satisfazer ao Senhor e fazê-lo feliz. Consequentemente, sempre que servimos a Deus na igreja, devemos amá-lo de todo o coração. O que pode satisfazer o coração de Deus? Somente o amor. Ah, irmãos, de que forma podemos satisfazer a Deus quando estamos servindo e adorando na igreja? Como podemos fazê-lo feliz? Fazendo tudo de coração. Quão glorioso será se cada um de nós fizer sua parte do culto em uníssono com os outros e levantarmos nossas mãos em oração com corações cheios do primeiro amor. Nossa esperança é que todos levantarão as mãos e bendirão a Deus. Que todos aprendam como orar na igreja. Todos precisam oferecer seus lábios para orar e louvar. Que ministração haverá quando o servo executar sua tarefa com espírito de louvor? Isso é servir ao Senhor, e não apenas servir a casa. Veja em Ezequiel capítulo 44. E assim o coração de Deus será satisfeito. O que acontecerá se servirmos a Deus dessa forma? O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Se amarmos e servirmos a Deus dessa forma, Ele derramará sua bênção sobre nós desde Sião, ou seja, desde seu trono. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isto lemos no Salmo 23, versículo 6. Agora o salmo está concluído. Quão amável é esse cântico, quão precioso é esse tema. Que todos nós façamos nossa parte na igreja, tendo nossos corações cheios do amor de Cristo, para que possamos ser edificados juntos em amor. Que Deus seja glorificado e nós sejamos abençoados. Amém. A raça de sacerdotes ungidos de Deus jamais irá passar. Diante de sua face gloriosa, estão dia e noite a ministrar. Embora a razão esbraveje e a incredulidade escoe, como poderosas torrentes, existe e até o fim haverá, de Deus, os escondidos sacerdotes. Suas almas eleitas, seu refúgio terreno, consumidos em fogo santo. Ao coração de Deus, seus corações ascendem, em chamas de amor profundo. O incenso da sua adoração enche o Santo dos Santos em seu templo. Sua canção com maravilhas enche os céus, do jubilante e novo cântico da graça. Por Gerhard Tersteegen. Vigiai, amanhã está chegando, mais um pouco e aqui ele estará. A névoa e as sombras estão fugindo, e a escuridão logo desvanecerá. E ele, a quem as eras esperavam,
O Senhor, por tanto tempo aguardado, virá irrompendo em glória. Mais um pouco e lá teremos chegado. Vigiai, amanhã está chegando. Mais um pouco e a coroa ganharemos. Mais um pouco e a Ele estaremos encontrando. Mais um pouco e a jornada terminaremos. Senhor, mantém-nos sempre acordados e faz-nos dignos de estar nesse nobre clã de tuas sentinelas, cuja vida é contigo vigiar. Por Margaret Barber. Amém.